Boa tarde, jovens. Estamos de volta aqui para completar aquele exercício que iniciamos no vídeo passado, tá bom? Vou tentar ficar mais calmo, que no primeiro eu fui muito rápido, né? Bom, a nossa função a ser analisada é essa. Nós queremos função f de x igual a x menos x ao cubo. Queremos ver os intervalos de crescimento, decrescimento, se tem máximo local, mínimos locais e a concavidade, né, que tem a ver, o crescimento e decrescimento tem a ver com a primeira derivada, derivada primeira, e a concavidade tem a ver com a segunda derivada, né, como vocês muito bem sabem. Né? Então vamos lá. Nós já fizemos alguma coisinha aqui, já iniciamos. Né? Então a função, eu queria fazer um destaque gráfico, por isso eu olhei aqui para os zeros da função. Os zeros da função são 0, 1 e menos 1. 0, 1 e menos 1. Que é exatamente está aqui, gráfico da função f, né, a função que a gente está analisando. Ela vai passar no ponto menos 1, 0 e 1. Isso é que chamamos de zero da função. E nós já vimos, já analisamos também a primeira derivada. Né? Derivamos, encontramos os zeros da derivada. Os zeros da derivada nós chamamos de zeros da derivada aqui, ó. Chamamos de pontos críticos, que são os possíveis máximos e mínimos, né? Tá certo? Os pontos críticos da função são os zeros da derivada. Aí nós olhamos aqui para os zeros da derivada, nós encontramos lá, né? Resolvemos a equação f' de x igual a zero, encontramos mais ou menos raiz de 3 sobre 3. E aqui você tem o gráfico da função f', que, como nós sabemos, é uma função quadrática, tem concavidade voltada para baixo por causa do a negativo, e corta o eixo do x nesses pontos aqui, menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Pronto, está aqui. É menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3, e ela passa e alcança o máximo aqui, que é 1, né? Só fazer a conta dá 1. F de 0 morre aqui, fica só 1. Tá? Então chega lá no 1 e volta. Bom, quando a derivada é negativa, ou seja, antes do menos raiz de 3 sobre 3, a função decresce. Então, antes do menos raiz de 3 sobre 3, a função decresce, tá bom? Ó, tá nessa direção, menos raiz de 3 sobre 3. A função até aqui decresce. Depois do raiz de 3, entre o menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3, a função derivada é positiva, está acima do zero. Então, significa que a função cresce, f cresce, derivada positiva, f cresce. Então, nesse ponto até aqui, a função cresce. Observe que ela cresce. Chega lá, cresce. Aí, de novo, aqui a derivada volta a ser negativa. E a função volta a decrescer. Derivada negativa, função decresce. Então, veja que os gráficos têm tudo a ver. Né? Agora, vamos ver a derivada segunda, que tem a ver com a nossa concavidade, com a concavidade. Agora, por essa análise que nós fizemos, esse exemplo está tão simples, nós já vimos aqui que a concavidade está voltada para cima quando na parte negativa, né, para x menor que zero. E está voltada para baixo para x maior que zero. Já dava até para responder, né? Mas vamos ver o que se confirma com a derivada segunda. Vou fazer aqui a derivada segunda, tá? Porque não precisa muito espaço, não. Derivada segunda da função é igual. Está aqui a derivada primeira. Vamos derivar aqui mesmo. Pronto. Derivada segunda de x. Derivada segunda significa derivar a derivada primeira, né? Derivada novamente. Aqui deriva dá zero, constante. Aqui deriva vai dar menos 6x, tá certo? Então é igual a menos 6x. Pronto, acabou. Derivada segunda menos 6x. Derivada segunda, vou repetir aqui, menos 6x. Aí vou para o gráfico. Vamos lá, vamos para o gráfico para ficar bem legal. Gráfico da derivada segunda. Vou fazer aqui na direção. Aqui, eixo do x. Bom, o gráfico da derivada segunda, vou destacar aqui, gráfico da f, gráfico da f', gráfico da f duas linhas, tá? O que acontece? A
o gráfico é uma reta. Isso aqui é uma reta que passa no zero, f de 0 é zero, passa bem aqui na origem do sistema. Tem inclinação negativa para cá, tá certo? E tem inclinação menos 6. Ela é muito inclinada, não é? Na verdade, a inclinação é tá aqui, menos 3. Deixa eu ver onde é que está o 3. 1 aqui. 1, 2, 3. 3 vem até o meio, que é mais ou menos aqui. Então a inclinação é essa aqui, ó. Muito inclinada essa reta, né? Mas não interessa. O que interessa é só o sinal. Então está aqui o gráfico da função derivada segunda. Derivada segunda. O que interessa é que antes do zero, x menor que zero, a derivada segunda é positiva. Está acima do zero, né? Maior que zero. E depois do zero, para x maior que zero, a derivada segunda é negativa, está para baixo. Derivada segunda é negativa. Tá bom? Derivada segunda positiva significa o quê? Concavidade para cima, né? Para cima. Ou seja, é uma coisa assim. Então vamos verificar lá. Antes do zero, derivada segunda positiva, concavidade tem que estar assim, para cima, né? Vamos verificar lá no gráfico da F. Lá no gráfico da F, olha só, para cima, concavidade para cima, tá bom? Então já posso sacramentar aqui o gráfico, né? Que ficou bem perfeito. Antes do zero, concavidade para cima. A curva está voltada para cima. E depois do zero, para pontos x maiores que zero, a derivada está abaixo, o gráfico é abaixo do zero, ou seja, a derivada segunda é negativa. Derivada segunda negativa significa o quê? Que a concavidade, vou colocar completa aqui, F tem concavidade voltada para negativo baixo, para baixo. Ou seja, a curva deve estar curvando para baixo, assim, né? Curva curvando é bom, né? Curva curvando para baixo. Aqui a curva curvando para cima. Que maravilha, tá bom? Então significa que a partir do zero, ou seja, para valores de x maiores que zero, como a derivada segunda é negativa, a concavidade está para baixo. Vou repetir mais uma vez aqui. Para baixo. Então vamos lá. Lá no gráfico da função, a partir do zero, está curvando para baixo. Então tudo perfeitinho, né? Como é legal essa coisa de derivada, né? Como é legal isso. Então, concavidade voltada para baixo. Aí seu gráfico fica quase tão perfeito quanto o do computador, se você usar a derivada, tá vendo? Esse é o gráfico da função. Bom, a partir daqui já dá para nós respondermos as questões, né? Vamos lá? Primeira pergunta. Ache os intervalos de crescimento, decrescimento, B, decrescimento da função. A, crescimento. A. Vamos responder a letra A. Então, letra A. Poxa, eu vou precisar de mais um papel. Aqui é a letra A. Vamos lá. Letra A. Então, ó, crescimento. Quando é que a função cresce? Ela cresce, aqui ela está decrescendo até aqui, né? Então, ela cresce no intervalo de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, indicado pela parte positiva da derivada. De menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3. Então, responda lá. A. F é crescente no intervalo
que vai de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, como nós apontamos há pouco, tá bom? F é crescente, é só olhar o gráfico onde ela cresce. Ela decresce até aqui, começa a crescer. Cresce até aqui, né? Depois decresce de novo. Então ela cresce nesse intervalo. Que intervalo é esse? Menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3. Conforme nós respondemos aqui. Menos raiz de 3 sobre 3 até o raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Muito bem. E onde ela decresce? B. Nos outros intervalos, né? Ela decresce antes do menos raiz de 3 sobre 3, quando a derivada é negativa, e depois do raiz de 3 sobre 3, onde a derivada é negativa de novo, tá certo? Então, antes do menos raiz de 3 sobre 3 e depois do raiz de 3 sobre 3, como está visto claramente aqui no gráfico. Ela decresce aqui, depois do raiz de 3 sobre 3, e decresce até o raiz de 3 sobre 3. Então, vou escrever assim. F é decrescente para x menor, valores de x menores que menos raiz de 3 sobre 3, e para valores de x maiores que raiz de 3 sobre 3, nesses intervalos, que são intervalos infinitos, né? Isso aqui, qualquer valor maior que raiz de 3 sobre 3, a f está crescendo, está decrescendo, digo. Ó, vai decrescer sempre, infinitamente, né? Só você esticar aqui. Esse gráfico continua. Aqui ela cresce para lá, né? Aqui ela cresce, né? Tá certo? Opa! Ela decresce. Decresce, porque ela vem de lá para cá. Eu estou no sentido da contramão, né? Está decrescendo. De menos infinito para até aqui, ela decresce. Depois cresce nesse pequeno intervalo, depois volta a decrescer de novo. Ela gosta de decrescer, né? Então, respondemos a letra A e a letra B. Letra C. Determine os intervalos nos quais a função tem concavidade voltada para baixo. Aqui pelo gráfico a gente já viu, né? Para baixo só tem um intervalo, para pontos maiores que zero, né? Um intervalo infinito também. Então, letra C. É quando a derivada é positiva, né? A derivada segunda é positiva. Ou seja, negativa. Está trocando tudo, hein? Quando a derivada é negativa, concavidade para baixo, que é a primeira pergunta, né? Primeira pergunta, letra C, concavidade voltada para baixo. É quando a derivada segunda é negativa, ou seja, para pontos x maiores que zero. E no gráfico você vê claramente isso, concavidade voltada para baixo. Sempre que o x for maior que zero, tá bom? Então, escreva isso. Letra C. F tem concavidade voltada para baixo no intervalo zero, né? Vou colocar naquela de colchete, assim, zero mais infinito, né? Ou seja, para valores de x maiores que zero. Tá bom? Concavidade voltada para baixo. Bom, vou parar o vídeo e vou fazer a terceira parte concluindo o exercício. Grande abraço, fiquem com Deus, até lá.